Você já parou para pensar no porquê Deus criou o mundo? E sendo onisciente, por que ele criou o homem? Pois bem, nesse vídeo eu quero falar sobre o propósito eterno de Deus. Afinal, existe um plano eterno que vem se desenrolando durante toda a história da humanidade, desde antes do Gênesis. Oi, meu nome é Isabelle e por aqui eu compartilho tudo que eu venho aprendendo sobre Bíblia e teologia. Eu quero começar pelo fato de que Deus nunca perdeu o controle. Tudo que ele fez, desde antes do Gênesis, tudo estava segundo a boa, perfeita vontade dele. Ele sempre teve um propósito e um plano estabelecido para tudo o que fez. Romanos 8:29 diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Pois bem, Deus é pleno em si, ele está em comunhão eterna e perfeita entre si na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles juntos têm uma comunhão incrível. Eles se relacionam entre si. Então Deus, ele não é carente ou tem falta de alguma coisa. Não, ele não tem falta de nada. Mas ele escolheu criar o homem para ter filhos, muitos filhos semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus, conforme a imagem de Cristo, que é o primogênito dele. Então Deus, para sua glória, decide criar o homem. Vamos considerar esse como o marco 1, a criação. No Gênesis, Deus, ele cria Adão e Eva, o homem e a mulher, e os coloca em um jardim no Éden. Pelo dicionário Strong, Éden é mais do que um lugar físico. Ele é o lugar de deleite, é o prazer da plena comunhão com o Criador. É o homem, uma criação, podendo ter plena comunhão, relacionamento direto com Deus, o Criador de todas as coisas, o soberano Rei. Quando Deus cria no Gênesis Adão, ele imprime a sua imagem e semelhança em Adão. Deus estava imprimindo a sua própria natureza no homem. Não era uma criação qualquer. Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, quando Deus ele imprime a imagem e semelhança dele em Adão, era a imagem de Cristo em Adão. Era a imagem do Filho, confirmando o que Romanos fala, que quando Deus ele cria o homem, ele predestina o homem a ser filho, como Jesus, a imagem de Cristo. O homem, e quando eu digo homem, eu digo humanidade, ela foi criada para ter a imagem de Cristo. Efésios 1, 5-6 também diz o seguinte: em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Isso é incrível. Faz parte do plano de Deus não só criar um homem, uma mulher, uma criação qualquer. Não. Ele criou algo especial, imprimiu a imagem do seu Filho amado, do seu unigênito, e nos predestinou e nos formou para que nós fôssemos adotados como filhos por meio de Cristo. E não por merecimento, mas para o louvor da sua graça, diz Efésios. É de graça. Continuando a leitura, no capítulo 1 de Efésios, no versículo 9 diz: e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, em Cristo, que é de fazer convergir nele todas as coisas. Eu quero dizer que Cristo é o personagem principal, é aquele que tudo converge nele, é o centro. Ele é a base, o centro, é por meio dele, para ele, por ele, todas as coisas foram feitas, criadas, existem. Cristo é o personagem principal disso. Inclusive, é em Cristo que todas as coisas são restauradas.
Eu digo restauradas porque quando Deus criou o homem, não foi uma surpresa para Deus a queda do homem. Deus é onisciente, ele conhece tudo, tudo que era, que é e que há por vir. Ele é de eternidade a eternidade. E ele sabia que o homem iria falhar. Mas ainda assim, em seu grandioso amor como um bom pai, ele cria o homem. E antes da fundação do mundo, ele imola o cordeiro. O cordeiro de Deus é morto antes da criação, antes do homem pecar. Deus ele já tinha estabelecido o plano dele, o propósito de redenção, o plano de redenção por meio de Cristo, que é o Filho, o primogênito de muitos filhos. É importante notar que em momento algum na Bíblia diz que Adão e Eva eram filhos de Deus. Falam que foram criados para Deus, para a glória de Deus, mas não filhos. Eu acredito que eles iriam se tornar por meio do processo da obediência, mas eles falharam na desobediência. Então Cristo, como o segundo Adão, vem para redimir aonde Adão havia caído e ser aprovado naquilo. E esse processo é descrito em Filipenses 2, que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia se apegar, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Esse processo, eu acredito que Adão falhou. Afinal, Jesus, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus e se esvaziou disso. Ele não quis ser igual a Deus. Diferente de Adão, que ao comer do fruto, ele havia sido tentado que aquele fruto o faria semelhante a Deus. Ele desejou ser igual a Deus. Então vemos aí a contraposição, a diferença de Cristo e Adão. Aonde Adão falhou na desobediência, Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. E aqui vamos considerar como o segundo marco desse plano, a queda do homem. Romanos 5,14 diz que desde Adão a Moisés a morte reinou. A morte reinou porque o salário do pecado é a morte. E em Adão, ele abre as portas para que o pecado domine sobre toda a humanidade. Mas depois de Moisés, algo acontece. Deus, ele separa um povo em Abraão e em Moisés. Ele entrega a lei. A lei determina todos os mandamentos, preceitos, ordenanças de Deus. Ela expressa e revela o caráter moral de Deus. Ele revela a santidade, a maneira que o homem deveria viver para agradar e cumprir toda a justiça. Mas a lei mostra que o homem é incapaz de fazer isso por si. E a lei também estabelece o sacrifício de animais, mas o sangue de animais não resolve o problema do pecado. Hebreus 10:4 diz isso. E embora todas essas coisas elas tenham sido estabelecidas na eternidade, Deus ele determina um tempo exato para que o ápice, para que todo esse plano ele fosse revelado. A plenitude dos tempos que já foi citada em Efésios durante a nossa leitura, mas também é citada em Gálatas 4:3, que diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Esse é o terceiro marco, a redenção. Deus, ele escolhe revelar o mistério da sua vontade, ele escolhe revelar o ápice. O Filho é revelado a nós. Cristo vem na sua primeira vinda. É aprovado naquilo que Adão é desaprovado.
e redime os pecados da humanidade. Ele salva, ele abre uma porta de salvação. E agora, por meio dele, nós podemos ter acesso de novo ao Pai. E quando eu digo Pai, é porque por meio dele, nós podemos ser adotados como filhos. Em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Em Cristo, nós entramos, nós mergulhamos nesse propósito eterno de Deus. Na carta aos Efésios, no capítulo 3, eu vou começar a partir do 8, diz assim: embora eu seja o menor dos menores, Paulo diz, dentre todos os santos foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, o mistério que esteve oculto, que durante as épocas passadas foi mantido em oculto por Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça é que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Mais do que Cristo se revelar, redimir todos os pecados, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nele, ele estabelece a igreja. Nós somos inseridos nesse propósito eterno de Deus por meio da igreja, que é a maneira que Deus escolheu para revelar a multiforme sabedoria dele. E nós, como igreja, o corpo de Cristo, a comunhão perfeita dos filhos, ela se assenta nas regiões celestiais em Cristo para governar e dar continuidade à missão de Cristo, que é o ponto 4, que vai ser completo na ênfase escatológica, no Apocalipse, quando Cristo vier na sua segunda vinda e estabelecer o reino dele. E assim, nós vamos participar com ele do quarto marco, que é a restauração de todas as coisas, onde será estabelecido um novo céu e uma nova terra. E nós faremos parte disso. Nós já fazemos parte disso. Hoje, eu e você somos convidados a fazer parte disso. E o mais incrível é que toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela revela esse plano, esse propósito eterno de todas as coisas. E Deus, na sua soberania e no seu amor e misericórdia pela sua criação, por nós, ele cuida e ele governa e ele atua por meio da providência divina para que tudo ocorra conforme a sua boa vontade. E assim, na criação, no Gênesis, a queda do homem, a lei, a vinda de Cristo, a redenção da humanidade e a restauração de todas as coisas. Esse é um pequeno resumo, um breve resumo daquilo que Deus ele tem feito. E vai fazer, e já fez por nós. Sejam bem-vindos a esse canal. Esse é o primeiro vídeo. Mais adiante eu quero tratar sobre cada um desses pontos com mais detalhes. Então, segue esse canal, ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos, tá bom? Beijo e até a próxima!